Então chegamos. A gente não ia acampar? É claro que a gente vai, inteligente. Então formem duplas. Formem duplas. Eu vou com o Jax. Finalmente. O que foi? Está anoitecendo. Desculpa, Pomni. Acho que eu despistei ele. Quer comida, bolha? Sim. Então, Kim, um bicho quer pegar o bolha. Peraí, que bicho? É aquele bicho com uma caveira? É sim. É impressão minha ou a caveira entra? Eu exagerei, né? E esse é o fim da história.